Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há, por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Esse é meu Deus. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Amém. Amém. Vamos orar? Abençoado. Pai nosso, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que seja repreendida toda oposição espiritual,
E que teu Santo Espírito envolva cada um aqui presente. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Título de nossa mensagem desta noite: o Deus justo e misericordioso. O Deus justo e misericordioso. A Bíblia diz, e nós confirmamos isso na história, que o rei Davi subjugou a Moabe. Moabe, para quem não se lembra, era uma das filhas, fruto da relação incestuosa de Jó com a sua filha mais velha, depois que Deus havia destruído Sodoma e Gomorra. A partir de Moabe, filha de Jó, surgiu esse povo, os moabitas. E eles têm uma relação tumultuada com o povo de Deus. Por vezes amigos, por vezes inimigos, de fato uma relação bastante conturbada. E diz a Bíblia então em 2 Samuel 8 que o rei Davi subjugou Moabe. E depois que o reino foi dividido em reino do norte Israel, com capital em Samaria, e reino do sul em Judá, capital em Jerusalém, diz a Bíblia que Moabe ficou sob o domínio de Israel. E nós aprendemos aqui que o rei Acabe, que nós já durante alguns domingos estamos tratando a respeito da dinastia da casa de Acabe, esse rei perverso, casado com Jezabel, ele morre. E quando o rei Acabe morre, o rei de Moabe acaba se rebelando e tornando este estado, esse país, este povo independente de Israel. Irmãos, entenda que tudo que está escrito na Bíblia não é por acaso. Deus tem propósito em todas as coisas. A Bíblia diz que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. E na verdade, Moabe vai guerrear contra Israel, que vai se unir com Judá e Edom. Isso está mais à frente, não é o assunto que vamos meditar nesta noite. Mas a Bíblia diz então que depois da morte de Acabe, Moabe se rebela, se torna independente contra Israel. E durante aquele período reinava do lugar do rei Acabe, que já havia morrido, até por conta da profecia do profeta Elias, profecia de morte, o filho dele de nome Acasias. O rei Acasias era tão perverso quanto o rei Acabe. Ele não aprendeu com os erros de seus pais. Talvez tenha aprendido o caminho do mal, o caminho de idolatria, o caminho de rebeldia e desobediência contra Deus. Diz a Bíblia que certa feita o rei Acasias estava no alto quarto, lá no palácio em Samaria, capital de Israel. E aí, por um motivo que a Bíblia não esclarece, ele cai pelas grades desse quarto alto e se fere gravemente. E acaba adoecendo, fica enfermo. E este homem, ao invés de consultar ao Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro, ele continua nos caminhos maus, perversos de seu pai. Ele levanta mensageiros e envia esses mensageiros a consultar os sacerdotes de Baal-Zebub. E ele manda que seja feito isso em Ecrom, uma cidade da Filístia, que ficava próximo ali de Samaria e também bem próximo de Judá. Veja que mais uma vez a dinastia, a casa de Acabe, insiste neste perverso erro da idolatria, de adorar um Deus falso, de virar as costas ao Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel. E Deus não vai deixar isso passar em branco. Deus dá ordem através de seu anjo. Alguns dizem que o anjo do Senhor é o próprio Deus, talvez o Cristo pré-encarnado, que vai e fala ao profeta do Senhor, o profeta Elias: levanta-te e vai até o rei, até os mensageiros do rei Acasias, e diga a eles: por acaso não há Deus em Israel? Por que você está enviando mensageiros para Baal-Zebub? Para que vocês entendam, Baal-Zebub na verdade é uma distorção da divindade pagã daquela época, de Ecrom. Em Ecrom existia um lugar de sacerdotes, um templo de adoração a esse Deus Baal. Baal-Zebub na verdade é uma distorção que significa o Senhor das moscas, porque o nome mesmo da divindade pagã era Baal-Zebu. Baal-Zebu significa Senhor da vida. Mas os escribas, os copistas das escrituras sagradas, desprezavam essa divindade pagã, então distorceram o seu nome e escreveram Baal-Zebub, Senhor das moscas. Há registro nas escrituras sagradas em que os escribas escrevem não Baal-Zebub e nem Baal-Zebu,
Mas Baal-zebel, que significa o Senhor do esterco, tamanho desprezo dos judeus, depois que voltam do exílio da Babilônia, e aí nunca mais tem esse problema de idolatria, pelo menos não dessa forma. Então veja que Baal-zebub, o senhor das moscas, na verdade era Baal-zebu, que mais tarde nos evangelhos, Baal-zebu virou Beuzebu, que é uma referência a Satanás. Tamanho desprezo dos judeus, transformados pelo poder de Deus, com relação àquela divindade pagã, aquele ídolo, aquele falso Deus. E assim, esses mensageiros são interceptados pelo profeta Elias, recebem essa mensagem do porta-voz de Deus e retornam antes de cumprir a sua missão. Eles não chegam até Ecrom, eles voltam para o rei Acasias. O rei Acasias fica perplexo: por que é que vocês voltaram tão cedo? E eles dão um relatório exato do que aconteceu. Eles falam que um homem foi até eles e disse o seguinte: assim diz o Senhor, por que você está enviando mensageiros a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por acaso não há Deus em Israel? Por isso, essa cama que você subiu, você não descerá e certamente morrerá. E foi esta mensagem que eles passaram, retransmitiram para o rei Acasias. O rei Acasias já ficara furioso, porque primeiro esses mensageiros não cumpriram a sua missão, e segundo era uma profecia de morte. E ele pergunta qual era a aparência deste homem que veio até vocês. E eles descrevem: era um homem vestido de pelo, os lombos cingidos com cinto de couro, ele amarrava as vestes com cinto de couro. Imediatamente o rei Acasias, que deve ter ouvido histórias a respeito do profeta Elias através da boca de seu pai, rei Acabe, talvez de sua mãe Jezabel, já fez a referência, a menção, começou a ligar a pessoa com aquilo que ele havia feito. Trata-se do profeta Elias. E furioso, o rei Acasias prepara uma comissão. Veja que era um homem só, somente um homem de Deus, o profeta Elias. O rei Acasias prepara 50 soldados, 50 homens de guerra, sob o comando de um capitão. Eles vão em busca do profeta Elias e o encontram no cume de um monte, em cima de um monte. É interessante como o ministério profético de Elias está relacionado com os montes. Nós vimos em alguns domingos atrás a vitória do profeta do Senhor Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós vimos também alguns domingos atrás, quando o profeta Elias, homem de Deus, fora vencido e dominado pelo medo e desânimo e se escondeu numa caverna lá no Monte Horebe, nas montanhas do Sinai, conhecido como Monte de Deus. E agora nós temos Elias novamente no monte. Talvez seja uma referência a essa presença de Elias, Deus e Elias e a sua comunhão. Porque monte é a ideia do lugar alto. O lugar alto nos lembra dos céus, os céus é o lugar de habitação de Deus. Mas o fato é que Elias estava num monte, nós não sabemos qual é o nome desse monte, que monte era esse. E o capitão com seus 50 soldados se dirige ao profeta do Senhor e diz: ó homem de Deus. O rei diz: desce. Talvez nas palavras do profeta houvesse sarcasmo e ironia. Talvez eles desconhecessem ou não acreditassem nas histórias a respeito do quanto Deus usara aquele homem poderosamente com sinais e prodígios. E Elias responde, Elias na direção de Deus, ao invés de obedecer o rei Acasias, ele servia e obedecia o rei dos reis e senhor dos senhores, o soberano rei do universo. Ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E foi assim que aconteceu. Mais uma vez desce fogo do céu, fogo de Deus, e tira a vida do capitão e de seus 50. O rei Acasias, ao invés de se arrepender, de se humilhar perante a poderosa mão de Deus, ao invés de buscarem arrependimento, se humilhando, o perdão de Deus, não. Ele manda mais uma comissão, e vai lá um capitão comandando 50 soldados. Ó homem de Deus, o rei diz: desce depressa. Isso ainda é mais ousado, mais arrogante: desce depressa. E mais uma vez o profeta do Senhor diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a você e os seus soldados. E foi assim que aconteceu.
O rei Acasias não se deu por vencido, mandou mais uma comissão. É o terceiro capitão comandando 50 soldados. Só que esse capitão, ele foi mais prudente. Ele apelou à misericórdia. Ao invés de mandar o profeta do Senhor descer, ele subiu ao encontro do profeta. Se prostrou de joelho diante do homem de Deus. E pediu misericórdia. Ó profeta de Deus, profeta Elias. Ó profeta Elias, imagine ele vendo os corpos daqueles homens fulminados pelo fogo do céu. Profeta Elias, tem misericórdia. Tenha por preciosa a minha vida e dos meus soldados. Eu já vi o que aconteceu com aqueles 102 homens. Que não seja assim com as nossas vidas. Ele se humilhou diante de Elias, o profeta do Senhor. Vem o anjo do Senhor e fala com Elias: não temas, desce com ele não vai te fazer mal. Elias, um homem fiel a Deus, como todo porta-voz de Deus, ele acatou a direção de Deus, acompanhou aquela comissão comandada por aquele capitão, desta vez concluiu a sua missão e tiveram a vida preservada. E quando ele comparece perante a presença do rei Acasias, ele não titubeou. O profeta do Senhor entrega a mensagem de julgamento. Assim diz o Senhor: não há Deus em Israel, não há palavra de Deus aqui na terra de Israel para que você consulte. Por que mandou mensageiros para Baal lá na terra de Ecrom, Deus de Ecrom? Por causa disso, essa doença é de morte. E no verso 17, finalmente, nós vemos que se conclui. A palavra de Deus não volta vazia. Havia uma profecia. O profeta falava em nome de Deus. E quando Deus profere uma palavra, a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. E assim o rei Acasias morreu. Ele morreu em decorrência daquela enfermidade, daquela queda que ele teve da grade lá no quarto alto em Samaria. O que nós aprendemos com esse texto, meus irmãos? Primeiro nós vemos que 1º e 2º Reis, nós temos a continuidade. Aquele povo de dura cerviz, de coração duro, Israel, povo de Deus, rejeitava o Deus vivo e verdadeiro e insistia no erro e na loucura de idolatria, de adorar um Deus falso, um Deus sem vida. E Deus, ele é misericordioso, ele vai mandando o profeta com uma mensagem de arrependimento: volta para Deus, abandona o ídolo. Deus está dando oportunidades, mas o povo não ouviu. E a paciência de Deus tem limite. Eu quero extrair desse texto 2 lições. A primeira lição: o Senhor é Deus de julgamento. Nós vemos isso com base na experiência desses 3 capitães. Então os primeiros 2 capitães e seus 50, eles foram mortos, consumidos pelo fogo do céu, fogo de Deus. Por quê? Porque desprezaram a misericórdia de Deus. O rei Acasias lutava contra Deus, permanecendo em rebelião contra o Senhor na idolatria. Adorava um Deus falso. Baal não é Deus, nunca foi. Só há um Deus verdadeiro, que reina e governa tudo e sobre todos. O rei Acasias não havia aprendido a lição do Monte Carmelo. Vocês se lembram do Monte Carmelo? Quando desce fogo do céu e consome o holocausto, pedra, água, tudo que está no altar que foi restaurado pelo profeta Elias. O povo que assistia àquela cena caiu com o rosto em terra e adorava a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O rei Acasias não aprendeu essa lição. Insistia no erro da idolatria, na loucura de adorar o Deus falso. Ao tomar conhecimento dessa profecia sobre a sua morte, o rei Acasias quis calar a voz do profeta, do homem de Deus. Ele manda aquela comissão. Resultado: 102 homens mortos. Deus estava mandando uma mensagem de juízo, de julgamento para o rei Acasias. E aqueles homens de coração duro, que iam para matar, para prender e levar à força Elias à presença do rei Acasias, também foram mortos. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de julgamento. Diz a Bíblia Sagrada que a justiça é a base do trono de Deus.
Veja que o próprio rei, no verso 17, o rei Acasias também, com base no julgamento de Deus, foi morto. Meus irmãos, há muitas pessoas que creem num Deus que ama os pecadores. Há muitas pessoas que creem num Deus cheio de bondade, o Deus Pai, o Deus amigo, o Deus ajudador, o Deus que livra dos males. Glória a Deus por isso. Há quem diga que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já ouviu isso? Talvez você defenda isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Muitos rejeitam a ideia de um Deus juiz, de um Deus que executa julgamento e que castiga pecadores que não se arrependem. Esse é o Deus da Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus sim é misericordioso, Deus é bom, Deus é amigo. Mas Ele dispensa o seu perdão, a sua paz, o seu amor, o seu cuidado com aqueles que se arrependem de seus pecados. O impenitente, aquele que permanece nos seus erros, que não se arrepende dos seus erros, que não muda de vida, esse está debaixo da mão de um Deus irado. Deus está irado contra os pecadores que não se arrependem, pecadores perdidos. Veja que Deus julgou Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore proibido, Gênesis 3. Veja que Deus julgou também toda a humanidade, enviando o dilúvio que acabou com a humanidade. Foi preservada só Noé e a sua família. Gênesis 6 até Gênesis 8. Veja que Deus julgou também a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa dos seus muitos pecados. Destruiu essa cidade, Gênesis 18 e 19. E para não falar só de Antigo Testamento, me permitam trazer exemplos do julgamento de Deus no Novo Testamento. Porque há quem defenda que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Só há um Deus e Ele é imutável. Veja que eu separei aqui Ananias e Zafira. Vocês se recordam em Atos 5? A igreja primitiva, as pessoas vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha nem para mais nem para menos. Era uma comunidade perfeita, quase perfeita. Ananias e Zafira, vendeu o que tinham, não era obrigado a vender, retiveram uma parte do valor e entregaram como se tivesse entregado todo o valor. O Espírito Santo falou com o apóstolo Pedro. Eles foram perguntados e continuaram na mentira. Porque você mente ao Espírito Santo, você está mentindo a Deus. Morreram, tanto Ananias quanto a Zafira. É o Deus do Novo Testamento, é o mesmo do Antigo Testamento. Atos 5, depois você pode conferir isso lá. Nós temos também os próprios judeus que foram rejeitados por Deus, porque eles rejeitaram a Cristo Jesus. E assim abriu a oportunidade para que eu e você, nós que não somos judeus, pudéssemos também ser alcançados pela graça salvadora. A Bíblia deixa claro que Deus é juiz. O pai da fé, Abraão, disse em Gênesis 18, 25: não fará justiça o juiz de toda a terra. E o autor de Hebreus, em Hebreus 12, 23, chama Deus de o juiz de todos os homens. Será que há alguma dúvida que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça, é um Deus que julga, que traz julgamento? A Bíblia ainda diz que toda a humanidade vai comparecer perante o justo juiz, do Deus santo e puro. E sabe qual é o grande problema disso, irmãos? O grande problema é que não há homens santos nem puros, não há quem esteja qualificado para comparecer diante de Deus. Pois todos nós, todos os homens, toda a humanidade é composta por pecadores, pecadores perdidos. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3. No dia do juízo final, a Bíblia fala do julgamento final. Deus fará a recapitulação de toda a nossa vida, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas escolhas, ações, atitudes. São vários os textos da Bíblia que falam de um juízo final, de um dia de julgamento final. Todos nós vamos comparecer diante de Deus, o justo juiz. E diz a Bíblia que Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cada um vai receber o que merece. Deus é justo. E não tem propina para Deus.
Não tem como enganar Deus. Ele conhece até o segredo mais oculto e guardado em nossos corações. O que podemos fazer então diante deste quadro de um Deus santo, puro, perfeito, íntegro, e um Deus que está irado contra os pecados da humanidade? A Bíblia mostra para nós a solução para este problema. Nós devemos clamar ao justo juiz, devemos clamar ao Senhor Jesus Cristo, que Ele se torne o nosso Salvador agora, por sua infinita misericórdia e graça. Graça é o amor imerecido. Misericórdia, você deixa de receber o que você merece. Nós, como pecadores, merecíamos a morte, mas Deus providenciou, no seu conselho perfeito e soberano, antes da fundação do mundo, que o Filho de Deus morresse no meu e no seu lugar. Então, se você crê em Cristo Jesus, você crê no Evangelho, você se arrepende de seus pecados, você não precisa mais sofrer as consequências dos seus pecados, porque Deus já derramou a sua ira sobre o Filho dele, Jesus Cristo, na cruz. Então nem eu nem você mais precisamos morrer por causa de nossos pecados. Não no sentido de ter a condenação eterna reservada àqueles que permanecem impenitentes, sem arrependimento. Como aquele homem, aquele capitão apelou à misericórdia, o que nós precisamos fazer é isso: apelar à misericórdia de Deus, para que Ele não derrame a sua ira sobre nós. Só que não há em nós nada que atraia a Deus, nenhum mérito, nenhum esforço que façamos pode nos reconciliar com Deus. Isso é terrível. Mas o Evangelho, que é a boa nova, as boas notícias, mostra que há um caminho sim. Esse abismo posto entre nós e Deus por causa do pecado, ele só pode ser transposto pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Marcos 1,15 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim, somente assim será possível ter essa segurança eterna, perdão e paz com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,1: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Paulo continua, ele expande essa ideia. Romanos 2,6-11 ele diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. O Senhor Jesus é Deus de julgamento. Mas eu quero encerrar esta mensagem com a segunda lição que aprendemos com base na experiência, não daqueles 2 capitães e os seus 50 que foram consumidos pelo fogo, mas da experiência do terceiro capitão e os seus 50 que alcançaram a misericórdia do profeta e de Deus. O Senhor Jesus é Deus misericordioso. O Senhor Jesus é Deus misericordioso. Entendam que esse terceiro capitão, ele apelou para a misericórdia, e Deus dispensou compaixão, preservando a vida dele e de seus soldados. As misericórdias de Deus na vida terrena são muito inferiores, são acobertadas pelas misericórdias redentoras destinadas a pecadores arrependidos. O que é isso? Sabe aquela misericórdia que aquele capitão e seus 50 alcançou e não foram mortos pelo fogo do céu? Muito mais gloriosa é a misericórdia que Deus dispensa para mim e para você que crê no Evangelho e se arrependeu de seus pecados. Porque nós somos livres da condenação eterna, de padecer a eternidade com sofrimento, choro e ranger de dentes. Muito mais gloriosa essa misericórdia redentora, a redenção que é o resgate efetuado por Cristo Jesus, que pagou o alto preço com sangue derramado na cruz do Calvário,
para nos libertar da escravidão do pecado e para nos reconciliar com Deus por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Há uma referência a esse episódio do profeta Elias e os capitães e os 50, lá no Novo Testamento, em Lucas 9, 51, 56, Jesus, determinado a entrar em Jerusalém, ele passa por uma aldeia de samaritanos, e ele manda mensageiros, seus discípulos, para que preparassem pousada para ele e seus discípulos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, eles se odiavam reciprocamente, um odiava o outro. Então, só pelo fato de saberem que Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém, eles não recebem Jesus e seus discípulos, eles rejeitam Jesus e seus discípulos. Aí chega lá Tiago e João. Sabe qual foi a proposta de Tiago e João? Lembrando lá do episódio do profeta Elias contra os capitães e os 50 que o acompanharam, sugeriram que mandasse fogo do céu para consumir os samaritanos. Jesus censurou aqueles apóstolos. Estou falando de apóstolos, hein? Jesus censurou, repreendeu contundentemente a Tiago e João. Vocês não sabem de que espírito vocês são. E aí ele explica que ele não veio destruir a vida dos homens, mas salvá-las. Está lá em Lucas 9, 54. Elias era profeta de julgamento contra a idolatria e a imoralidade de Israel, bem como contra a casa de Acabe. E tudo se cumpriu, viu? Morreu Acabe, morreu Acasias, depois morre Jorão, que é o irmão dele. Ele não tinha filho, Acasias, reinou só 2 anos, pouco menos. Morre Jezabel, morre toda a casa de Acabe, conforme o julgamento de Deus. Mas na sua primeira vinda, como diz em Isaías 61, ano aceitável do Senhor, Jesus não veio julgar o mundo. Jesus, como justo juiz, é só depois da sua segunda vinda. Na primeira, ele é o Salvador do mundo. Então nós estamos exatamente entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É tempo de salvação, é tempo de graça, é tempo de misericórdia. Pela sua primeira vinda ao mundo, Jesus veio morrer na cruz a fim de que Deus dispensasse sua misericórdia e salvação sobre pecadores que viriam a se arrepender e crer nele. Não devemos agir como os samaritanos que não receberam Jesus Cristo. Eles rejeitaram o Senhor da glória. O Senhor Jesus Cristo é o juiz do mundo, que julgará vivos e mortos. Mas até a sua segunda vinda, Jesus é o Salvador do mundo. E hoje Ele é nosso advogado. Está nos lugares celestiais intercedendo por nós. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos apelar às muitas misericórdias de Deus em Cristo Jesus, para que nossa alma tenha lugar de descanso eterno. Eu concluo. Paulo em Romanos 11, 22 diz que devemos considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Nós não podemos pensar da Bíblia aquilo que é conveniente, aquilo que nos agrada, e desprezar o que nos desagrada. Por isso que o pregador, ele tem que pregar todo o conselho de Deus. Doa a quem doer. Deus é bom e severo ao mesmo tempo, misericordioso e justo ao mesmo tempo. É contrária à verdade bíblica qualquer proposta de um Deus bom e que não está irado contra o pecador. Deus é bom, é verdade, mas Ele está irado contra o pecador. O perdão de Deus está sob determinadas condições. Quem não se arrepender dos seus pecados, quem não crer no Senhor Jesus, sofrerá a ira de Deus. Misericórdia mesmo, irmão. Apele mesmo a misericórdia de Deus. O irmão entendeu. O irmão entendeu a mensagem. Glória a Deus por isso. E a vontade de Deus, queridos, é exatamente dispensar a sua misericórdia. Receba a misericórdia de Deus. Aceite a misericórdia de Deus. Deus está dando oportunidade para você. Não é você que dá oportunidade para Deus.
Deus é que está dando uma oportunidade para nós, pecadores. A Bíblia mostra que Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Ele é paciente, longânimo, mas até a paciência de Deus tem limite. Jesus hoje é o Salvador do mundo, mas um dia Ele virá como justo juiz, o juiz do mundo. Aquele que busca a misericórdia de Deus não pode ficar desapontado, pois encontra a salvação de Deus ao invés do seu julgamento. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude. Nós vamos orar agora neste momento. Feche seus olhos. Fale com Deus do seu coração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós cremos na Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Cremos que o Senhor é um Deus misericordioso, é bom. O Senhor dispensa graça a toda a humanidade. Mas nós cremos também, porque a Tua palavra diz que Tu és um Deus justo, santo, puro, que não tolera o pecado, que abomina o pecado. E Senhor, nós entramos numa crise terrível, quando o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Como é que o homem pecador, a mulher pecadora, pode se aproximar de Ti, que é absolutamente santo e puro? Mas como é bom sentir o bálsamo, a alegria no coração, quando entendemos que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E através do sacrifício da morte de Cristo na cruz do Calvário, aquele abismo, aquela separação posta entre os homens e Deus, ela é superada. E nós podemos nos reconciliar com Deus. E foi exatamente para isso que o Senhor nos criou. O propósito de nossas vidas, o sentido do nosso viver, é glorificar a Deus para todo sempre. Que assim seja na vida de cada um aqui presente, Pai. Eu oro agora neste momento em favor daqueles que já são Teus filhos. Restaura, Senhor, renova uma fé abundante, vigorosa, uma fé viva para um Deus vivo. E eu também intercedo, Deus, se há entre nós algum homem ou alguma mulher que ainda não apelou à misericórdia de Deus, que o faça agora movido pelo Espírito Santo. Fala a este coração, Senhor. Alcança esse pecador perdido. Convença-o de seus pecados. Mostra quão terrível é a situação do homem sem Deus, e que somente em Jesus Cristo encontramos salvação e descanso para nossas almas. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Santo Espírito venha impactar e transformar estas vidas para louvor da Tua glória. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a Sua misericórdia dura para sempre. Abençoa Teus filhos, abençoa a Tua igreja e usa o Teu povo, a família de Deus, como instrumentos para alcançar outros pecadores perdidos. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Quantas pessoas partindo desta vida, desta terra, sem conhecer a Cristo Jesus. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor. É urgente, é premente pregarmos, anunciarmos o Evangelho da salvação. E nós entregamos esta obra ao Senhor, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Que o Senhor abençoe e guarde o seu povo. Que o Senhor abençoe esta nação, o Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia dos brasileiros, um povo idólatra, imoral, um povo que tem entristecido o Teu coração, Senhor. Muda este povo, muda o coração desta nação, Senhor. Que cada um sinta o peso, a culpa de seus pecados, se arrependa deles, tenha mudança de vida, uma transformação radical pelo poder do Espírito Santo.
e que vidas transformadas possam alcançar outras para também sejam transformadas no poder de Deus. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.